Esta história surge do lugar mais profundo do Arizona, exatamente no Grand Canyon. O arqueólogo Kent Kay descobriu uma imensa cidade subterrânea capaz de abrigar 50 mil pessoas. Corpos de múmias, artefatos de origem egípcia e utensílios feitos em cobre, tão duros como aço. Na época, o professor Jordan era membro do Instituto Smithsonian e denunciou as tentativas da entidade de ocultar os achados, mas não contavam que um jornal local revelaria a verdade ao mundo. Começa então a maior descoberta arqueológica do século XX. Em um barco a remo descíamos o rio Colorado. As águas estavam mais baixas que em outras épocas. De frente, uma caverna onde encontramos a grande cidade subterrânea. A grande cidade está localizada a cerca de 1 quilômetro baixo terra do Grand Canyon, onde há difícil acesso. Um local cheio de grandes câmaras e túneis que levam a grandes salas. Nelas, encontraram estranhos objetos, em sua maioria desconhecidos até pelos nativos da região. Alguns de origem egípcia, mas também havia armas de guerra, instrumentos de cobre com bordas afiadas, duras como aço, indicando o grande conhecimento dessa civilização. A cidade é composta por um túnel repleto de covas quase inacessíveis, localizadas no território do governo. E descemos por centenas de metros e encontramos uma cripta. As gigantescas paredes estavam inclinadas para trás, formando um ângulo de 35 graus, protegendo os restos das múmias. Dentro da cripta, os homens encontraram prateleiras e múmias. Cada prateleira guardava objetos e pedaços de espadas quebradas. As múmias estavam cobertas por lamas embrulhadas em um pano. As que ficavam embaixo tinham um aspecto mais áspero, e as múmias da parte de cima revelavam uma aparência mais fina. E eram todas do sexo masculino, não encontramos crianças ou mulheres. Assim, possivelmente estamos em um quartel onde os guerreiros se reuniam. A 60 metros da entrada, os homens encontraram várias portas ovaladas dispostas da direita para a esquerda. Essas portas mediam cerca de 30 metros e davam acesso a mais salas e mais quartos. Esses eram ventilados por meio dos corredores esculpidos em madeira reta, revelando uma obra projetada por um engenheiro moderno. Quando chegaram a 100 metros abaixo, tiveram acesso à Sala da Cruz. Lá, os homens se depararam com a imagem de um homem oriental que estava sentado de pernas cruzadas. Em cada uma de suas mãos, uma flor de lírio ou possivelmente de lótus. Ao redor, outras imagens de pinturas, misturadas, ora belas figuras, ora imagens deformadas. Mais ferramentas no lado oposto eles acharam. Em cada caverna, sempre objetos de cobre e alguns em ouro, demonstrando o domínio da arte de endurecer metais. Então chegamos a um celeiro, tal como eram os templos orientais. Havia sementes de todos os tipos e por todos os lados. No topo, um grande armazém. Sua entrada estava a 12 metros e não conseguimos ter acesso. Os celeiros subterrâneos eram arredondados e construídos por um metal mais duro que o cimento. De frente, havia 2 ganchos indicando uma escada feita de um material desconhecido, semelhante ao metal. No chão, espalhados pelo celeiro, muitos olhos de gato. Uma pedra amarelada de pouco valor. Uma das pedras esculpidas com um personagem oriental, revelando novamente a conexão com o povo egípcio. Aqui estamos na Sala das Urnas. As paredes e as pedras estão marcadas por misteriosos hieróglifos. Neles, animais comuns e animais pré-históricos. Andamos, porém, nenhuma pele ou ossada de ser vivo foi encontrada. A expedição caminhou ainda por várias horas. Foram os rincões mais profundos do Grand Canyon quando chegaram ao quarto principal.
Um espaço gigantesco composto por vários utensílios de cozinha, onde facilmente poderiam viver 50.000 pessoas de maneira confortável. Aqui jaz um cheiro forte de carne podre. Por um corredor seguimos o odor fétido até quando nos deparamos a uma câmara sem ventilação. O medo trazido pela escuridão só era menor que o cheiro de carne de cobra que provinha deste lugar. Nem mesmo os mais corajosos arriscaram entrar e enfrentar a criatura desconhecida. Demos meia volta e fui voto vencido para explorar aquele recinto. Estava certo que se tratava de cheiros de produtos químicos usados pelos antigos moradores. A cidade subterrânea ainda é um mistério, embora o artigo não deixasse claro sobre qual civilização avançada viveu neste mundo subterrâneo. Talvez as tribos indígenas do Arizona fossem descendentes dos povos que habitavam essas cavernas. A cronologia histórica da humanidade está cheia de lacunas. O professor Jordan acreditava que este achado tinha um valor incalculável, sobretudo para o conhecimento arqueológico, por isso não poderia ou não deveria ser negado ao mundo. Mas devemos nos perguntar, está correta a história da América? Por qual motivo ocultaram o que poderia ter sido a maior descoberta arqueológica do século XX? Após a publicação dos artigos, o Instituto rapidamente negou a veracidade e alegou não conhecer nenhum dos dois arqueólogos. Eles nada ganharam, mas acreditavam que as expedições teriam continuidade. Estaríamos diante de uma invenção ou do maior acobertamento da história? Mais uma vez nos leva à mesma pergunta. Quando olhamos para os povos antigos, será que realmente somos tão avançados e modernos, já que nos encontramos em pleno século XXI? E você, o que acha? Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.